Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Aqui nós estamos, então, prosseguindo em nosso trabalho de conhecer sempre mais a nossa igreja. O que nos interessa, de fato, é conhecer mais a história da nossa mãe igreja, que já passou por tantos séculos e por tantas dificuldades, especialmente nos últimos séculos que nós estávamos abordando no encontro passado. Nós vimos os cismas, esses grandes cismas acontecidos praticamente em 20 anos. Tudo começou em 1517. Depois, em 1531, temos o episódio da Inglaterra com Henrique VIII. Em 1536, já está explodindo o cisma calvinista em Genebra. Então, praticamente nestes anos, aconteceram 3 grandes rachas na igreja. A igreja perdeu praticamente 1/3 do povo alemão, 1/10 parte da França, metade dos Países Baixos, que é Holanda e Bélgica, toda a Grã-Bretanha. E com isso também depois, isso vai ter repercussão na América, especialmente na América do Norte. Muita gente a igreja perdeu. E sempre se falava a necessidade de fazer um concílio. Cada vez o próprio Lutero apelava pedindo um concílio. Sabe-se que o cisma, aquele cisma do Ocidente, acontecido no tempo dos 2 papas, 3 papas, foi superado através do concílio de Basileia e depois do concílio de Constança. Os concílios conseguiam resolver, porque era questão de papas. Agora se achava fazer um novo concílio para superar esses cismas. Mas elas queriam um concílio no conceito daquele tempo. Um concílio que pudesse, inclusive, também mandar sobre o Papa. Pudesse, eventualmente, influir na mudança do Papa, na transformação, quem sabe até de trocar de Papa. Agora, um concílio desses não é concebível. Agora estamos no século XVI. Então, havia diferentes conceitos de concílio. Um era o conceito de Roma, outro era o conceito da Alemanha, outro era o conceito também de Calvino, que também tinha o seu conceito de concílio. Então, nada foi acontecendo. Há uma esperança acontecendo a partir de 1534, quando foi eleito o grande Papa Paulo III. Paulo III veio com o apoio incondicional de todo o contexto dos cardeais, dos bispos de Roma, para realmente fazer uma mudança, uma transformação. E quem sabe chegar a um concílio. Mas ele precisava superar os problemas existentes. Primeiro, aquela ideia de conciliarismo, de um concílio superior ao Papa. Isso era inadmissível. Ele precisava ter mais cardeais inteiramente ao seu lado. Então, o que ele fez? Primeiro de tudo, transformou o colégio cardinalício. Isto é, em 1538, 39, ele foi nomeando novos cardeais, homens de grande envergadura, como, por exemplo, Carafa, o Cervini, Dal Monte, Dal Medici, Pole, Fischer, todos homens de grande gabarito, homens verdadeiros reformadores, homens de igreja, homens que queriam bem a igreja. Cria, então, um novo colégio de cardeais. Ao lado disso, ele cria uma comissão de cardeais para achar tudo aquilo que deveria ser modificado na igreja.
um concílio emendanda ecclesia. Isto é, aquilo que poderia e deveria ser mudado na igreja. Eles então enumeram todos os problemas e eventuais soluções. Essa comissão, ela constatou a presença de 80 bispos em Roma. Só em Roma havia 80 bispos. Muitas dioceses na Itália, na Alta Itália, em todos os países da Europa, estavam sem bispo. Os bispos estavam morando em Roma. Administrava a sua diocese através de um vigário apostólico. Então, esses eram os grandes problemas. Paulo III vai receber um grande aliado em 1540, quando ele aprova a Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola, que tinha estudado em Paris, e lá formou um grupo de homens verdadeiramente corajosos e entusiasmados em fazer uma nova reforma para valer dentro da igreja, apoiando diretamente ao Papa. Esses homens corajosos, verdadeiros santos, fizeram uma peregrinação até a Terra Santa e, na volta da Terra Santa, pararam em Roma. Pararam em Roma, fizeram um projeto de um verdadeiro exército, de um verdadeiro grupo de apoio ao Papa da Igreja, e foram se apresentar ao Papa Paulo III, com a regra da Companhia de Jesus. Esse é o nome, Companhia de Jesus. Um grupo de homens enfileirados ao lado do Papa, com um quarto voto de obediência total ao Papa, se apresentam ao Papa Paulo III. E o Papa Paulo III, em 1540, aprova a Companhia de Jesus. Esta mesma Companhia de Jesus, que imediatamente assume o Colégio Romano, uma grande escola em Roma, para a formação e preparação de novos membros da Companhia de Jesus, e logo mais também de formação de novos sacerdotes, também de outras congregações e também do clero diocesano. Portanto, um apoio diretamente ao Papa, preparando os novos sacerdotes e por isso também os novos bispos, ali mesmo em Roma, bem próximo do Papa. Dali, desse colégio romano, saiu depois a Universidade Gregoriana, que foi a primeira pontifícia universidade totalmente ao lado do Papa. Então, contando com o apoio destes jovens vigorosos, cheios de entusiasmo, cheios de fé, com vontade de acertar, o Papa recebe também o apoio integral dos novos cardeais, também os antigos cardeais, todos os cardeais sempre mais apoiando o Papa. Ele chega ao ponto de, em 1545, convocar o Concílio de Trento. Naturalmente, para convocar o Concílio de Trento, isto foi muito difícil, porque o Concílio de Trento tinha que ser negociado com os governos. Havia os Habsburger no Império Alemão e havia os Valois na França. Teria que estar combinado entre eles. Onde realizar um concílio destes? Pensava-se fazê-lo em Roma. Evidentemente, os alemães não viriam, nem os franceses. Fazer dentro da Alemanha, os italianos não iriam, nem os franceses. Então, achou-se, por fim, uma cidade que era alemã, mas ficava perto da Itália e também não tão longe da França, a cidade de Trento. Trento era uma cidade alemã, mas ficava já na Alta Itália e tinha lá condições de receber tanta gente e poder fazer lá o concílio. Então, quando isto foi aceito, tanto pelos Valois da França como pelos Habsburger da Alemanha, quando isso uma vez foi aceito pelos cardeais, quando foi aceito pela maioria dos bispos, então o Papa, em 1546,
1545, convocou o Concílio de Trento. Mas o Concílio de Trento só seria começado dentro de 2 anos. Mais 2 anos. Durante esses 2 anos, ele foi trabalhando com os seus cardeais, com o apoio de sacerdotes, de padres, inclusive já da Companhia de Jesus. Eles foram apoiando, foram ajudando. Ele foi organizando como seria o método de um tal concílio. Esse concílio, ele teria, antes de tudo, congregações particulares. Seriam os estudos em grupo. Todos os grandes temas que estavam em debate seriam, uma vez profundamente, estudados em grupo. Grupos de estudo, com a presença de peritos, de teólogos, de biblistas, pessoas realmente que querem uma reforma. Então, estudariam a fundo essas questões em grupo. Um segundo momento seria congregações gerais. Então, se reuniriam todos os padres conciliares, diante dos debates havidos já em grupo, diante das disposições que estavam para serem votados, todos os padres conciliares votariam, e seriam então praticamente as proposições aceitas, apresentadas então ao Papa e ao representante do Papa dentro do concílio, e eles então teriam mais umas 3 semanas para depois promulgar, fazer a promulgação dos resultados. E as congregações gerais todas seriam sempre na Catedral de São Virgílio, em Trento, e as promulgações gerais seriam feitas pelos representantes do Papa no concílio, em nome do Papa. E a partir da promulgação, estava aceito, estava assinado e seria regra para a Igreja. Então, tudo está assim se encaminhando para que no nosso próximo encontro possamos falar diretamente do grande Concílio de Trento, que veio dar uma reviravolta na Igreja e veio dar estabilidade, pelo menos para os próximos 400 anos. Assim nós concluímos, desejando a todos uma grande semana, sempre, sempre com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.